Você conhece esse acessório? Embora pareça um tipo diferente de chave, na verdade esse é um guia de costura. Serve para basicamente duas coisas: te auxiliar a costurar reto mantendo sempre a mesma margem de costura e fazer costuras paralelas com a mesma distância uma da outra sem a necessidade de marcar o tecido antes. Bora aprender a usar? Esse guia vai encaixado na haste de engate rápido, essa pecinha que serve para trocar os pés calcadores. Na parte de cima dela você encontra um ferrinho preto tampando um buraquinho. E é exatamente nesse buraquinho que a gente introduz a ponta do guia. Ele sempre acompanha o pé calcador. Quando abaixamos, ele desce junto, e quando levantamos, ele sobe junto. Para regular a distância, deixe o pé calcador levantado e puxe o guia para a direita ou para a esquerda até a posição desejada. Na base da minha máquina já vem escrito algumas medidas. Se a sua não tiver nenhuma marcação, é só posicionar a régua ou a fita métrica partindo da agulha e ajustar o guia na distância desejada. Vamos supor que eu precise fazer uma costura com 1,5 cm de margem. Vou posicionar o meu guia nessa medida e costurar de forma que a borda do meu tecido bata na lateral do guia. Dessa forma, ele serve como uma barreira que impede o tecido de avançar além da margem necessária. E é também muito útil se a costura for curva. Mas ao costurar, é importante manter os olhos no guia e não na agulha. Se você se concentrar em manter o tecido alinhado a ele, sua costura vai sair perfeita. Olha só como a costura sai certinha e com o mesmo padrão de margem. Agora eu fiz uma costura diagonal para fugir do padrão das listras do tecido e exemplificar melhor. Vamos supor que eu quisesse fazer um matelassé nesse tecido, ou seja, costuras diagonais paralelas com a mesma medida para formar losangos ou quadrados. Se eu quisesse fazer as costuras com 2 cm de distância dessa primeira e usar a marcação na base da máquina para me guiar, eu não ia conseguir, porque o tecido cobre tudo. Mas, usando o guia, fica muito mais simples e prático. É só posicionar ele com os 2 cm de distância e costurar de forma que ele caminhe exatamente por cima da costura anterior. No começo, pode querer dar uma agarradinha, mas é só dar uma leve puxadinha no tecido para não sair da reta e continuar costurando, olhando para o guia, não para a agulha. Viu só como a costura segue o padrão certinho? Agora que aprendeu como usar esse guia, não precisa mais perder tempo riscando todo o tecido antes para fazer essas costuras. E se você é iniciante, pode usá-lo para te ajudar a ter mais controle para costurar reto. Você já sabia que essa pecinha era um guia de costura ou achava que era outra coisa? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se gostou do vídeo e aprendeu uma coisa nova, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o link nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Ah, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as novidades. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!